Louvado seja Deus. Amém? Peço que os irmãos orem muito para esse ministério, para que Deus nos dê sabedoria e humildade acima de tudo, né? Porque a gente fica feliz. Eu tive um professor que dizia em sala de aula, o falecido pastor Viana, humildade não é a moça bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Isso seria complexo de inferioridade. Humildade é você admitir as coisas boas que Deus lhe dá e atribuir para a honra e glória dele e usar ao serviço, não é isso? Então, eu agradeço muito. Isso aqui é um 14º salário. Mas orem para que Deus me dê sabedoria e humildade. São muitas histórias bonitas. Sabiam que uma vez a Igreja Universal, 2 vezes a Igreja Universal do Reino de Deus, 3 aliás, 2 vezes para o jornal A Folha Universal e 1 vez para a revista Plenitude. Vieram fazer matéria com o nosso museu aqui, sobre o programa, matéria de capa inteira. E a Folha Universal, numa dessas matérias, distribuiu a Folha Universal num presídio. E um presídio viu lá o material e escreveu para a gente aqui no NASP, um presidiário, e hoje está estudando a palavra de Deus, está se preparando para o batismo, né? Eu até falei, quando ele batizar, pode o bispo Edir Macedo ajudar a entregar o diploma, porque foi o pessoal da Universal que levou lá. Estou muito contente, viu? O pessoal do serviço, os outros, eu ia fazer menção de vocês, sejam bem-vindos ao nosso meio. Há visitas também aqui, sintam-se bem na casa de Deus, que o Espírito Santo esteja com você. Fico muito contente, estou vendo aqui o Rodrigo aqui na frente. O Rodrigo é uma peculiaridade, o Rodrigo também não é adventista e é nosso aluno do curso de Direito. E sempre que tem uma brechinha, ele foge da faculdade de Direito e vai assistir minha aula lá. Aí, quando ele vê que chegou, ele volta para lá. Quando terminar, a gente vai dar 2 diplomas para você, viu? De Teologia e de Direito, viu, Rodrigo? E na minha sala você pode entrar à vontade. Eu vou saber que você está saindo por uma causa justa. Teologando tem que ficar, mas ele pode sair. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã. É um tema complexo esse, né? Sobre perdoar o nosso semelhante. O título desse sermão é justamente polêmico, e você que está nos assistindo da internet em casa, você já viu que muita coisa aconteceu aqui. Eu espero em Deus que realmente o Espírito Santo fale a você nesta manhã, através do seu computador, sei lá, da maneira como você está assistindo esse sermão. Quem sabe alguns estão vendo uma gravação dele, mas que Deus esteja com você nesse momento. Perdoar. Perdoar os inimigos. Se perdoar um semelhante já é difícil, um amigo, imagina perdoar um inimigo. Isso mexe com você? Irmãos, realmente o tema do sermão não é fácil. Uma vez um rabino chamado Harold Kushner, ele contou uma história para ilustrar a problemática do perdão. Harold Kushner falou que nós temos tanta tendência de querer odiar, que esse rabino contou a história de 2 comerciantes judeus, é uma história anedótica, é claro, 2 comerciantes judeus que se odiavam. Eles tinham uma loja, um de frente do outro, numa mesma rodovia. E eles se odiavam tanto, havia tanta competição entre eles, que se um vendia um produto por $20, o outro fazia por $15, só para tirar o cliente do de cá. Se o de cá baixava para 14, o outro baixava para $10. A clientela é que gostava, né? Se o de cá baixava para 5, o outro baixava por 4, tomava prejuízo só para roubar o cliente do de cá. Quase dava de graça, de tanto que se odiavam. Um queria ver a caveira do outro, para citar uma expressão lá de Minas Gerais. Até que um dia um anjo de Deus desceu àquele local e resolveu visitar um daqueles comerciantes judeus. E o anjo chegou para ele e falou o seguinte: tem uma bênção de Deus para você. Pode pedir o que você quiser, que Deus vai dar para você. O que você quiser, o que eu quiser, o que você quiser. Como ele era solteiro, ele falou: posso pedir uma esposa bonita? Pode, uma esposa bonita. Se você quiser pedir um carro bonito, casa, se você quiser pedir uma empresa. Ele já estava aflito, mas é só um pedido, hein? Então tudo bem, deixa-me ver, eu não posso gastar mal esse pedido. Eu posso pedir o que eu quiser para Deus, o que você quiser. Só tem um detalhe. Qual? O que você pedir, o seu inimigo vai ter em dobro. Se você pedir um carro, ele vai ter ou 2 carros ou um carro duplamente melhor que o seu. Se você pedir uma mulher bonita, ele vai ter uma mulher 2 vezes mais bonita. Se você pedir uma empresa, ele vai ter uma empresa 2 vezes maior ou 2 empresas. Ele falou: é isso? Não, então não precisa pensar. Não, já sei o que eu quero. Eu quero ficar cego desse olho aqui, ó. Moral da história. O rancor nos chega a impedir de receber bênçãos de Deus. Eu tenho tanto ódio, tanta vontade de ver o fim do outro, que isso me impede até de ser abençoado. Sabe, irmãos, o problema é que nós, muitas vezes, esse é um grande problema, nós andamos como bípedes e comportamos-nos como quadrúpedes. Esse é o problema. Mesmo na igreja. Parecemos, às vezes, um bando de porcos espinhos numa noite de inverno.
não quer se aconchegar com o outro, mas o espinho machuca. Temos que perdoar. Tem uma história mais bonita que eu poderia contar. Uma vez num exército, um capelão estava fazendo um belo sermão sobre o perdão ao próximo. Até que um soldado nervoso falou: é fácil para o senhor ficar atrás de um púlpito com a Bíblia aberta falando em perdão. O senhor não está todos os dias no fronte de batalha, vendo seus amigos morrendo ali, recebendo tiro para todo lado? É fácil para o senhor dizer isso, não é? Ao final daquele sermão, o capelão chamou aquele revoltado que não queria perdoar e falou assim: olha, você pensa que eu não sei o que é perdoar? Olha essa foto aqui. Tirou da Bíblia a foto de um rapaz e mostrou para ele. Está vendo esse rapaz? Ele teria a sua idade, completaria 24 anos hoje. Ele era meu filho, mas foi morto enquanto descia de paraquedas, e ele nem era alguém que estava para matar, ele era apenas um enfermeiro. E quando ele descia de paraquedas, um inimigo avisou que eles estavam descendo, e os soldados ficaram atrás das árvores e metralhando todo mundo enquanto desciam de paraquedas. Aquele pastor sabia o que era perdoar. Mas convenhamos, irmãos, é uma história muito bonita, mas na prática não é fácil. Você está perguntando: pastor, não seja demagogo. Eu sei, são histórias bonitinhas. Gostei mais da dos judeus, mas na prática não é fácil. Realmente, você tem razão. E a Bíblia parece piorar a situação quando vê o Pai Nosso diz: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos semelhantes. Parece que Deus está premiando. Não se assustem, irmãos ou visitantes. Eu gosto sempre de trabalhar colocando primeiro a problemática, para depois resolvermos. E esse é um problema que nós temos. Depois vamos resolver com a Bíblia. Mas, em termos de problemática, parece que Deus está premiando a injustiça. Porque, veja bem, o outro me puniu. Vamos supor que você tem, falamos de empresários aqui, o empresário foi lá, roubou você, colocou o seu nome na lama, fez você perder tudo porque ele roubou você. E você tem que perdoá-lo, tratá-lo como um príncipe herói, aí ele ganha 2 vezes. Ele ganha porque ele já roubou alguma coisa de você. Está com ele agora, está no nome dele. E ganha porque você ainda tem que tratá-lo como se ele tivesse feito um bem. Parece que Deus está premiando a injustiça. É isso que muita gente pensa. Perdoar não é fácil. E a Bíblia parece piorar quando diz que se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. A minha Bíblia diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, isso aqui é complexo. Quando Pedro perguntou isso a Jesus, Pedro pensou que Jesus ia parabenizá-lo, ia aplaudi-lo. Sabe por quê? Segundo o Talmud babilônico, o escrito do rabino José ben Hanina, você seria obrigado a perdoar o seu semelhante até 3 vezes. Isso era um comentário que eles faziam a partir de 2 passagens da Bíblia. Você pode ler em casa depois, Amós 1, verso 3, e Jó 33, 29 e 30. O Talmud fazia, a partir desse rabino, uma interpretação dessas palavras e entendia que você era obrigado a perdoar o seu semelhante perante a lei de Javé até 3 vezes. Então você aprontou comigo, como bom judeu, eu deveria te perdoar 1 vez. Você aprontou de novo, eu deveria perdoar de novo. E aparentemente Jesus até aparentava estar endossando isso, porque se você ler um pouquinho antes, Jesus pergunta como é que devemos tratar com o irmão pecador, e diz: se alguém pecar contra você, vai você a ele. Conversa com ele. Se ele não aceitar, leve 1 ou 2 testemunhas, 2 vezes. Se ele não aceitar, leve o caso para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, eu trate como publicano e pecador. Então, Senhor, Pedro, querendo cair nas graças do mestre, não perguntou até quantas vezes eu perdoarei, que o correto pela tradição judaica seriam quantas vezes? 3. Pedro eleva para 10, para 7. Número da perfeição. Eu imagino Pedro falando isso com Jesus e já esperando que Jesus dissesse: muito bem, Pedro, parabéns. Vocês aqui viram a disposição de Pedro? Parabéns, Pedro, você é o orgulho da minha vida, viu? Mas Pedro, não precisa de 7 não, só 3 está bom. Só que ele se surpreende com Jesus falando: não te digo que até 7, mas é 70 vezes 7. Deixa eu explicar algo da gíria dos tempos de Cristo. Quando eu digo gíria, eu digo uma expressão idiomática. Nós temos alguns números em nossa cultura que são símbolo de alguma coisa. Por exemplo, se você fala 13,
imediatamente as pessoas pensam em sorte ou azar. Se você fala 20, 10, por exemplo, 10, vocês vão entender porque que eu troquei com 20 aqui. As pessoas pensam em uma pessoa boa, não é isso? Chega assim, olha, o que você acha desse rapaz para trabalhar? Olha, pode contratar, ele é nota 10. Se o pastor Emilson receber uma ligação aí e alguém perguntar, esse teologando, pastor? Eu falo assim, não, pode contratar que esse menino é 10. O que a pessoa vai entender? Que é um menino bom. A contradição que eu fiz com o 20 aqui é porque eu pregando uma vez em Portugal e usando esse exemplo, eu falei com a menina assim, obrigado, você é nota 10. E a menina ficou muito triste. Foi na Igreja Central de Lisboa. Ficou muito triste, ela ficou ofendida. Depois eu entendi que em Portugal a nota máxima é 20. Então eu estava chamando a menina de mediana. Agora, em Israel, eles também tinham alguns números com significado especial, como nós temos aqui. 7, todo mundo sabe, número da perfeição. 12, povo de Deus. Por isso, 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 portas na Nova Jerusalém. Agora tem um detalhe, presta atenção. Quando eles queriam enfatizar o significado daquele número, criar um superlativo, eles faziam uma conta, uma matemática. Por exemplo, se eu quisesse dizer que você é mais do que 10, eu diria assim, nossa mãe, o professor Getro em música é 10 vezes 20. O que eu quero dizer? Que ele é perfeitíssimo. Compreendem? Quando você quer dizer que uma pessoa é azaradíssima, ia ser 13 vezes 5 vezes alguma coisa. Lembra que no Apocalipse, quando o povo de Deus, 144 mil, é mostrado, é 12 vezes 12 vezes 1000. Quer dizer, o povo de Deus, super enfatizado. O superlativo do povo de Deus. 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. Não é número literal. Aqui, Jesus fez a mesma coisa. 7 significa o que mesmo? Perfeição. E Jesus fala, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Não de maneira perfeita, mas de maneira perfeitíssima. Pedro ficou angustiado, irmãos. Fica com sua Bíblia aberta aí. A primeira pergunta que eu fiz aqui é o seguinte, estaria Deus... Eu vou falar o que eu estou incomodado aqui. Eu tenho uma coisa muito importante para mostrar a vocês, que é uma moeda. O pastor falou da moeda. E eu trouxe uma moeda para mostrar aqui no sermão. E não a estou encontrando. Como nós não temos cerimônia, dá uma olhadinha se tem aqui. Está num envelopezinho. Professor, obrigado. E eu vou também aqui pedir o pastor Nissen para olhar aqui, por favor. E o professor, olha aqui. E se eu achar, eu vou comemorar e mostrar para os vizinhos. Não é isso? Não tem a mulher lá que perdeu a moeda? Eu estou me sentindo com aquela mulher ali. Eu estou varrendo toda a casa até encontrá-la. E depois que eu achar, eu vou comemorar com vocês. Achou? Aonde? Achou? Agora vamos comemorar. Amém? Agora depois eu vou contar o porquê dessa moedinha. Bom, obrigado, professor Afonso, também. Por que perdoar? A pergunta que eu fiz foi o seguinte, estaria Deus premiando a injustiça? O outro foi lá, aprontou, ele roubou a sua empresa. Agora ele está lá feliz, morando na casa que era sua. Se eu piorar a história, talvez até com a esposa que era sua. E você ainda vai ter que dar uma coroa para ele, uma medalha? Estaria Deus premiando a injustiça? Que Deus é esse? Freud, uma vez, fazendo uma crítica ao Novo Testamento, falou o seguinte, isso aqui não sustentaria em sociedade nenhuma. Perdoar o inimigo, dar uma face quando oferece outro. Teríamos então que fechar as cadeias e deixar todos os ladrões soltos, porque a gente tem que perdoar, não pode mandar ninguém para a cadeia. Mas Freud distorceu a palavra de Deus. Em primeiro lugar, alguém até falou, tá, pastor, mas peraí, antes de você colocar a resposta, eu tenho mais uma dúvida também. E quando o outro não está nem aí para o meu perdão? Porque às vezes... quem está de mal comigo é alguém da igreja, alguém... Mas e quando é o meu chefe, aquele sujeito lá da empresa, que ele nem sabe que eu existo? É aquele sujeito que me mandou embora. Eu conheci uma vez um empresário que tinha um filho de 16 anos que trabalhava na empresa. Esse capaz se converteu, hoje está mudado, mas ele me disse que na época do auge dele, ele mandou embora um pai de família que ele nem conhecia, só para ver o sujeito implorar pelo serviço. Imagina, o patrão nem sabe que você existe, ele fez de... Você vai chegar na sala dele, que você nem consegue entrar, e falar, patrão... O senhor nem me conhece, eu sou o Zé lá que varre lá embaixo. O senhor me magoou, o senhor me ofendeu, mas eu vim aqui para dizer que eu te perdoo. O patrão falou, rapaz, coloque-se no seu lugar, põe-se para fora daqui. Não vale nada para ele o perdão que você está dando. E por que você deve perdoar? A resposta está assim. O perdão pode até não fazer diferença para o outro, mas faz para você. E a primeira coisa que você tem que entender é que quando Deus pede a você para perdoar, Ele não está, em primeira instância, se importando tanto com o outro. Em primeiro lugar, está se importando com você.
Eu não sou médico, há muitos médicos aqui nessa manhã, eu vou pedir licença para ler alguma coisa da área de vocês. Como não é minha área, eu vou ler, para não cometer nenhum erro. Segundo o Dr. David Bilgan, que é psicólogo, aliás, ele escreveu um livro interessante, Culpa, onde a religião e a psicologia se encontram. Ele afirmou que, segundo estudos realizados por Harvard, ele podia afirmar com certeza absoluta que 75% das pessoas, 75% das pessoas que estavam internadas em hospitais com as mais diferentes moléstias, estavam ali por problema de ressentimento contra alguém. Ódio guardado. Ou culpa não confessada. Duas coisas. Culpa não confessada ou rancor contra alguém. 75%. Casos de câncer, de depressão. Só um detalhe aqui para não ficar ruim com ninguém. Eu não disse 100%. Eu disse 75%. Então não vamos julgar agora todas as pessoas que têm problema de câncer como sendo também alguém que tem ódio contra outro. Isso não procede. Ele não disse 100%. Se eu começar agora, você está com câncer porque você odeia alguém, agora eu estou sendo juiz do meu semelhante. Não é minha função fazer isso. A única coisa que essa estatística serve de alerta é que eu sei que os hospitais poderiam estar 75% mais vazios se as pessoas tivessem menos problemas de relacionamento. Mas vamos dar o beneplácito que muitas, infelizmente, têm realmente. Nós temos na nossa comunidade algumas pessoas que estão sofrendo com um problema ou outro e temos que respeitar essas pessoas, orar por elas e oferecer o nosso apoio. Não discriminar. Ficou claro isso aqui? É apenas uma estatística. Continuando. Outra pesquisa realizada pelo Hope College, em Michigan, garante que perdoar as ofensas é uma forma de manter a saúde. Os cientistas compararam os batimentos cardíacos, a taxa de suor e outras reações de pessoas que foram expostas ao sofrimento ou à raiva e que conseguiram ou não perdoar e chegaram a esta conclusão. O perdão pode ser crucial para a sobrevivência da espécie humana. Interessante isso. O Dr. Fred Luskin, diretor do projeto Perdão da Universidade de Stanford, em seu livro O Poder do Perdão, afirma que carregar a bagagem de amargura é muito tóxico. Nos estudos que realizou com voluntários, constatou que a ação de perdoar lhes melhorou os níveis de energia, humor, qualidade do sono e vitalidade física em geral. Nas ocasiões em que passamos uma tensão em virtude de uma discussão, um susto, um acidente, o corpo libera os hormônios do estresse, a adrenalina, o cortisol. Só que se você recebe isso só um pouquinho, tudo bem, sei lá, está no trânsito, alguém dá uma fechada, você fica com raiva, na hora o corpo libera o cortisol ali e a adrenalina. Tudo bem, o seu corpo aceita um pouquinho daquela substância ali. Mas o problema é que quando eu fico numa constante de rancor e raiva e ódio, aquela substância também é colocada no organismo numa constante. O resultado? Desastroso. Pode esgotar o cérebro, causando inclusive atrofia celular e perda da memória. Pode provocar doenças cardíacas, elevar a pressão sanguínea, os níveis de açúcar no sangue, enrijecer as artérias. Então, Deus está te pedindo hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, perdoa, solta. Deus está querendo perdoar o outro? Não, Ele está querendo livrar você. Aprenda uma coisa, somente os que estão aqui atrás. Eu sei que é ruim ouvir o pregador de costas, mas eu vou virar de vez em quando aqui para não discriminar vocês. Sabe o que é perdão? O que é ódio, muitas vezes? Ódio é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Você fica todo dia tomando o veneno ali, ele vai morrer hoje. Em nome de Jesus, perdoa. Eu sei que ele aprontou com você. Jesus não está querendo premiar o que aprontou com você. Ele está querendo livrar você de sofrer dobrado. Pelo contrário, se você é um filho de Deus, ele aprontou com você, ou ele se arrepende, ou ele é um pobre coitado. Ele mexeu com quem não devia. Agora, qual é o primeiro passo para perdoar? Se eu fosse fazer uma pergunta aqui para você, qual que é o primeiro passo para perdoar alguém? Alguns eu falo, amar, né? Esquecer, deixar para lá. O primeiro passo para perdoar, sabe qual é, igreja? Admitir que está odiando. Admitir que está com raiva. Admitir o ódio. É claro, sem esse passo você não dá nenhum outro. O problema é que nós somos bons demais para odiar. Aí nós usamos eufemismos. Temos um doutor em português aqui atrás, ele sabe que a língua às vezes pode dar nome para tudo, né? A gente usa eufemismo. Não, pastor, não é ódio, não é raiva. Eu estou com uma tristeza, assim, pelo que ele me fez. Mas odiar, não.
Você está dizendo para mim assim, eu sou bom demais para odiar. Odiar é coisa para o povo do mundo. Eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu não odeio. E o seu organismo está mostrando que você está odiando. O seu organismo está mostrando que você está com raiva. Mas o seu legalismo lhe impede de admitir isso. E quando você não admite, você não vai conseguir dar os outros passos. Por quê? Eu só posso perdoar alguém de quem eu estou com raiva. Se eu não estou com raiva de você, então eu não tenho que perdoar. Então, como eu minto para mim mesmo que não estou com raiva, eu engano o meu organismo, eu engano o meu subconsciente e finjo que está tudo bem quando não está bem. Aí o rancor vai ali assumindo conta do meu ser, tomando outras formas, outros nomes, mais bonitinhos, eufemismo, e eu continuo sentindo aquela raiva. Eu quero voltar ao texto bíblico com vocês. Vamos voltar ao texto aqui de Mateus 18. Jesus gostava de contar parábolas. E quando Pedro ficou na sua angústia, do mesmo jeito que você está angustiado aí, Pedro também ficou angustiado. Pedro ficou, Senhor, então, por favor, eu pensei que eu ia receber um elogio do Senhor, o Senhor piorou a coisa. Mateus 18, versos 23 em diante, o mestre conta uma parábola para responder à problemática de Pedro e com ela ajudar nessa reflexão da manhã. Por isso, diz a Bíblia, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Igreja, guarde esse número, 10.000 talentos. Posso ouvir um coro? 10.000 talentos. Obrigado, vou precisar disso depois. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que fosse, até que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Esse é outro montante que eu quero que vocês decorem. 100 denários. Repitam. Qual que era o primeiro? Ok. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não o quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aqueles especialistas em tortura, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, não da boca para fora, do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Fica com a Bíblia aberta. Para a gente entender o texto, nós vamos voltar aqui. Vamos analisar essa parábola de Jesus. Ela é complexa. Diz que um rei resolveu ajustar contas com seus servos, Deus e a humanidade. E trouxeram um que lhe devia, quanto? Se você vivesse nos tempos do Novo Testamento, você ia assustar. Vocês sabem que uma prática rabínica de ensino, que até era de humor, era o exagero, não é? O exagero trazia, as pessoas até riam com o exagero, mas não era uma risada de anedota barata. Era um humor que ele trazia para o sério. Aliás, uma coisa curiosa, um parênteses. Na mentalidade rabínica do Antigo Testamento, o humor e a sabedoria estão muito próximos um do outro. Eu estou preparando um artigo que é o senso de humor na Bíblia. A Bíblia tem coisas engraçadas. Mas não é um engraçado de, você ouviu a última do papagaio, coisa sem sentido. Por exemplo, quando o livro de Daniel fala assim, e ao som do pífaro, da gaita de foles, todo mundo não repete várias vezes aquilo ali? Aquilo é humor, é uma maneira de falar o seguinte, olha, o rei Nabucodonosor está tentando e não conseguia dobrar os servos de Deus. Mas de uma maneira humorada. Também quando fala, Jesus falando assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, isso é exagero, as pessoas riram. Mas como eu digo, era uma maneira de... Porque o humor, ele tem uma vantagem. Quando você faz a pessoa rir com você, ela se abre, ela desarma. Depois que você fez a pessoa rir, você coloca a mensagem.
Repito, não é piada barata. Púlpito não é lugar de última do papagaio. Mas a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Então, se você estiver na dose certa, um bom humor. Para os rabinos, humor e sabedoria é o óbvio seguido do inesperado. As duas coisas têm a mesma definição, humor e sabedoria, o óbvio seguido do inesperado. Porque o humor é isso. Se eu cair aqui da frente, ainda mais filmando, espero que isso não aconteça, todo mundo vai rir. Vai rir por quê? Vocês não vieram aqui para ver o pregador caindo, foi o óbvio. Se eu escorreguei, eu caí. Mas seguido do inesperado, ninguém esperava que o pregador fosse cair. Agora, se eu anuncio, vou cair, não tem graça. Mas quando é o óbvio, que ninguém está esperando, é engraçado. A sabedoria também é aquela resposta óbvia que ninguém está esperando. Uma vez um rabino falou para os seus discípulos assim, o que é melhor, um cavalo veloz ou um pangaré quase parando? Nós vamos falar, nós preferimos um cavalo veloz. Tá bom. E o senhor, mestre? Ele falou, depende. De quê? Se eu estou no rumo certo ou no rumo errado da estrada. É o óbvio, seguido do inesperado. O humor e sabedoria são sinônimos. Então Jesus usou um exagero ali, um humor com a sabedoria. O servo, doulos, em grego, quer dizer que era um trabalhador ali pobre, devia quanto? Não tem sentido isso, irmãos. Isso é exagero. Por quê, pastor? Eu vou explicar. Alguns tentam fazer uma equivalência do que seriam 10 mil talentos hoje. Eu encontrei nos comentaristas algo em torno de 10 a 15 milhões de dólares. Eu confesso aos irmãos que nós temos um pouco de dificuldade com essas equivalências de valores do tempo de Cristo para os valores de hoje. O professor Everton sabe, não é tão simples essas questões assim. Então eu vou dar uma comparação nos tempos bíblicos para os irmãos entenderem a quantidade de dinheiro que aquele servo devia. Eu tenho aqui na minha mão um denário. Então, já que o pastor... Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Ou jesuicidência, se me permite um neologismo aqui. Quando ele falou tomar a moeda por providência, ou jesuicidência, eu tenho uma moeda aqui dos tempos de Cristo na minha mão, que eu usava no sermão. Lembro dos 100 denários? Eu tenho aqui na minha mão, é muito pequeno, vocês não vão conseguir ver. Eu tenho um denário de prata aqui, de Augusto. Só para vocês terem uma noção, um denário de prata era quase o equivalente a um dia de trabalho. Era um pouco menos de um denário que você ganhava por um dia de trabalho. Então, se você fosse trabalhar para um fazendeiro e ele lhe pagasse um denário por dia, ele estaria lhe dando um alto pagamento. Você estaria recebendo muito bem. Então, mais ou menos uns 80% de uma moeda dessa era uma diária de trabalho. Mas vamos colocar um denário por um dia de trabalho. Então, se eu trabalho 30 dias, eu tenho 30 denários. O talento não era uma moeda, era uma medida de peso com valor monetário. Talento não era moeda, era uma medida de peso. E 10 mil talentos equivaleriam a 6 mil denários. 6 mil moedas dessa. Eu falei que um dia de trabalho bem pago daria um denário. E eu falei que 10 mil talentos dariam 6 mil denários. Então 10 mil talentos dariam quantos dias de trabalho? 6 mil dias de trabalho. Quantos anos que dá 6 mil dias? 18 anos? Aproximadamente, uns 18 anos, não sei. Muito dinheiro, não é? Vou fazer outra comparação para os irmãos entenderem o que aquele homem devia. Se você um dia pegar, na sua Bíblia, aqueles que têm Bíblia podem até olhar no mapa da Bíblia, mas não perca de vista a passagem. Ou em casa, procure uma Bíblia, você que também está assistindo, tenta pegar uma Bíblia perto de você aí, e você vai ver um mapa de Israel. Essas Bíblias que têm mapa. Se eu ajuntasse os impostos, imposto é um negócio, por isso chama imposto. Os romanos cobravam muito imposto. Se eu juntasse os impostos anuais recolhidos em 4 regiões das terras bíblicas. Se você pegar um mapa aí, você vai ver Judeia, que é onde ficava Jerusalém. Você vai ver Samaria. Você tem a Pérea. E você tem a Idumeia, que hoje seria na região da Jordânia. Se eu pegar essas 4 grandes regiões da época e ajuntasse todos os impostos recolhidos nelas durante um ano, sabe quantos talentos eu conseguiria? 800 talentos. E quanto que aquele homem devia? 10 mil. Se eu fosse nos cofres romanos e juntasse todos os impostos de 4 regiões, eu teria ainda menos
de 10% do que aquele homem precisava para pagar a dívida dele. Agora, uma pergunta que os irmãos devem estar fazendo: pastor, se ele era um empregado assim, é a mesma coisa eu falar de um homem que ganha salário mínimo devendo para o dono da empresa aí uma quantia de 15 milhões de reais. Por que Jesus colocou essa conta tão alta? Sabem por quê, irmãos? Jesus estava com isso simbolizando a nossa dívida contraída perante Deus e sua lei. Quando o homem pecou, a dívida que contraímos perante o céu era inafiançável desde o ponto de vista humano. Nós nunca poderíamos pagar essa dívida. Quando Adão e Eva pecaram, a dívida que eles contraíram perante Deus e sua lei era uma dívida inafiançável. Ninguém poderia pagar, nem o mais poderoso dos anjos. Ninguém. Nem que ajuntasse todo o dinheiro do mundo, sua riqueza e sua glória, nunca poderia essa dívida ser paga. E com isso eu quase respondo a outra pergunta que eu iria fazer. Quando aquele servo iria conseguir pagar o seu senhor? Eu não ouvi a resposta. Nunca. Agora, aqui vem a ironia de Jesus. Qual foi o pedido do servo para o Senhor? Qual foi o pedido? Está aí na sua Bíblia. Verso 27. No verso 26. Senhor, sê generoso comigo, paciente, e tudo te pagarei. O pedido dele é absurdo. Ele não ia pagar nunca. Para os alunos de teologia que ficaram com saudade do grego, deixa eu usar uma palavrinha feia em grego aqui. Macrotomia ou macrotumazon. Mesmo você, mas não estudo grego, mas você sabe mais grego do que pensa que sabe. Quando eu falo macro, o que vem na sua cabeça? Grande, não é isso? Macrotumazon significa rolamento da dívida, grande tempo para pagar a dívida. É termo de administração e contabilidade. É um termo técnico. O que ele pediu é o seguinte: eu vou te dar um cheque pré-datado, me dá uns 30 dias no cheque aí, que eu vou pagar essa dívida. Mas eu pergunto, igreja, quando ele iria pagar a dívida? Nunca. Então o pedido dele era um absurdo. Mas o pedido dele mostra a tendência que eu e você muitas vezes temos de querer resolver a coisa por nossa própria conta. Irmãos, perdoe-me, às vezes nós confiamos demais nos nossos títulos, na nossa experiência de vida, no nosso cabelo branco, na nossa conta financeira. Eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, nós parecemos aquele índio uma vez dentro do trem, que quando o trem parou numa estação e fez... Não fazia aquelas marifumaças antigas, né? Diz que esse índio assustado, o bicho está cansado. Ele imaginava o trem como sendo um bicho. E ele pegou então sua mala e colocou na própria cabeça para ajudar o bicho a carregar. Nós nos comportamos assim. Aliás, isso vem do Éden. A dívida que Adão contraiu também, eu disse que era inafiançável. Mas qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando se sentiram nus? Cobriram de cinta de figueira. A tentativa humana: não, eu vou dar um jeito aqui, eu vou dar um cheque pré-datado e vou pagar essa dívida. Eu falei, se ele dividir para mim 3 vezes, aí 30, 60 e 90 eu pago. Agora eu pergunto, quando Adão se vestiram, fisicamente, eles estavam ou não estavam vestidos? Estavam vestidos. Mas quando Deus se aproximou, como eles se sentiram? Nus. Por isso a Bíblia fala que Deus agora coseu cintas de pele de animal. Agora, para ter pele de animal, tem que ter um animal que tenha morrido. Então, nas entrelinhas da Bíblia, eu entendo. Esse animal que morreu, possivelmente, foi o primeiro cordeiro que Deus sacrificou ali, representando aquele cordeiro que havia de vir. Imagina Adão e Eva, mas esse animal está morto, eles nunca tinham visto morte. Aí Deus os cobriu com a pele do animal, pele de cordeiro, símbolo da justiça de Cristo. A figueira era símbolo da justiça humana, a nossa tentativa: ser paciente comigo e tu te pagarei. O rei perdoou-lhe a dívida. Outra palavrinha grega aí, afesis. Afesis é outro termo técnico, cancelamento de dívida. Macrotumazon, prolongamento de dívida. Afesis, cancelamento. Obrigado. E o rei perdoou a dívida, cancelou. Mas quando ele saiu da presença do rei, ele o quê? Agarrou o outro que lhe devia apenas 100 denários, um pouco mais de 3 meses de trabalho. E ele sufocava. Esse outro também tinha problema, coitado, era devedor. Eu pergunto, por que aquele homem não conseguiu perdoar? Bom, em primeiro lugar, porque ele não se sentiu perdoado. O rei lhe deu um cancelamento da dívida, afesis, mas ele saiu achando que o rei tinha dado apenas um macrotumazon, um prazo.
O rei não deu prazo, ele deu cancelamento, mas ele entendeu como se tivesse apenas um prazo. E se eu tenho um prazo, a dívida ainda existe. Eu tenho que juntar dinheiro de todo lugar para pagar. Quando você se levanta em oração, eu vou dizer algo, não estou querendo apadrinhar o pecado. Deus não tira as consequências do pecado, mas Ele perdoa. E se você crê realmente na graça de Cristo, você pode se levantar da sua oração. Olha para mim agora e nunca mais esqueça o que eu estou te dizendo. Você pode levantar da oração reclamando todas as bênçãos do céu, como se você não tivesse pecado. Todas. Todas. Bastou um ladrão dizer, lembra de mim quando entrares no teu reino, para eles falar, em verdade digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. O paraíso valeu uma frase e um sangue derramado ali do lado dele. Acredita em Deus. Não saia da ideia que Deus te deu apenas um prazo. Uma vez, quando eu era distrital, eu achei uma coisa interessante. Eu fiz uma noite de vigília e falei com a igreja que eles iam ter 2 surpresas naquela noite de vigília. A primeira surpresa foi que um rapaz que estava afastado da igreja, já estava aos poucos voltando, resolveu se batizar. Então, conversei com os anciãos, e exatamente à meia-noite, enquanto os irmãos estavam cantando, os diáconos abriram a cortina do tanque batismal e eu estava dentro do tanque batizando esse rapaz. Foi uma emoção toda, a mãe não sabia, o pai não sabia, todo mundo chorou, foi uma emoção muito grande, a igreja ficou muito feliz. Eu falei, agora nós vamos sair, a gente foi fazer serenata para os que estavam afastados da igreja, e quando vocês voltarem, vamos ter a outra surpresa. Quando os irmãos voltaram, estava ali a mesa posta para uma santa ceia de surpresa. Aí não ficaram alegres não, alguns irmãos mais conservadores falaram, pastor, isso está errado, não aceito, desculpa, isso está errado. A santa ceia tem que ser anunciada com uma semana de antecedência, para a gente se preparar, para pedir perdão para todo mundo, resolver as contas, que a Bíblia fala, não tomar. Eu não vou participar não, me desculpe. Isso aí você devia ter avisado. Aí então eu iniciei meu sermão de Santa Ceia falando assim, irmãos, o que é mais importante na história da redenção, a volta de Jesus ou a Santa Ceia? Todos responderam, a volta de Jesus. E eu perguntei, Jesus vai avisar com uma semana de antecedência para a gente se preparar? Se temos que estar preparados para a volta dele, que será repentina, quanto mais para uma Santa Ceia. Mas o problema, irmãos, é que isso ainda mostra uma tendência legalista. Eu vou me tornar digno de participar da Santa Ceia. Quando Paulo fala que nós devemos tomar a ceia do Senhor de maneira decente, não de maneira inconveniente, ele não está dizendo que você tem que ser perfeito para tomar a Santa Ceia. Ele está dizendo que você não vai tomar brincando, ocultando o seu pecado. Pelo contrário, é ali que eu vou me derramar no altar do Senhor. É ali que eu vou me derramar. Não, agora eu me preparei, eu paguei minhas dívidas, agora eu estou pronto. Não é isso, irmãos. Aceita o perdão de Deus. As obras não são o meio, nem a causa da nossa salvação, é o resultado dela. Eu guardo o sábado, não é para ser salvo. É porque Jesus me salvou. É relação. Eu não roubo, não mato, não é para ser salvo. É porque Jesus me salvou. Eu não trato bem minha esposa para manter o casamento. Eu trato bem minha esposa porque eu a amo. E por isso eu me casei com ela e ela casou comigo. Tá certo? E só tem sentido, permita até um parênteses aqui para explicar, muitos evangélicos aqui, eu fico feliz por eles estarem. Eu por 2 vezes já fui falar na Faculdade Batista, lá no Rio de Janeiro, na Univale. E eu agradeci uma coisa, a vocês estarem ajudando a tirar esse mito que os adventistas são seita. Sabe por que a gente guarda o sábado? Eu vou explicar rapidamente aqui. Eu tenho mais 5 minutos aqui só para terminar. 5 ou 10 minutos, só pedir mais 5 minutos à igreja. Não é pelo sábado em si. Eu, dia 11 de abril, eu faço aniversário de casamento. 11 de abril. Todos os dias eu estou com minha esposa. Todos os dias a gente, a não ser quando estou viajando, é claro. Nós almoçamos juntos, nós convivemos juntos, trabalhamos na mesma instituição. Vocês vão conhecê-la. Todos os dias. Ela me vê nu, vestido, com roupa social, com roupa esportiva, todo jeito. Mas o dia 11 é um dia diferente. 11 de abril. Nesse dia tem que ter alguma coisa para comemorar. Uma roupa especial, um look especial, uma comida especial. Por quê? A gente não está todo dia junto. Porque aquele dia é um dia especial. É um dia que eu tenho o que comemorar. Agora, esse dia só é especial porque eu tenho um bom casamento, graças a Deus. Senão o 11 de abril seria o dia da desgraça. O dia que eu lembrei da burrada que eu fiz. O sábado é a mesma coisa.
Então, se você está guardando o sábado na base do não pode, não pode, não pode, cuidado. O sábado é o dia da comemoração. O sábado não tem sentido no sábado. O sábado tem sentido no que aconteceu fora dele. Você tem o que comemorar. Eu acredito no Criador. Por isso que hoje eu estou comemorando. Não é o dia de não fazer nada. Por isso que hoje a minha roupa é diferente. Por isso que o meu corpo... É pecado lavar carro? Não, não é pecado. Como também não é errado atender a um aluno em minha casa para resolver problema de TCC ou quem sabe marcar uma viagem para pregar fora. Também não é errado. Porém, se eu fizer isso no dia 11 de abril, vai ser errado. Se eu marcar de almoçar com... Pode ser até com... se eu marcar de almoçar até com o reitor da Bolívia no dia 11 de abril, viu, pastor? Está errado. Esse dia é da minha esposa e meu. Entendem a questão que eu estou querendo dizer? É errado almoçar com o reitor da Bolívia, da Universidade da Bolívia? Não é. Mas trocar a minha comemoração para estar com um homem, mesmo sendo boliviano, mas é homem, se torna errado. Porque é o dia da minha comemoração. Então, por isso que algumas coisas eu não faço no sábado. Hoje é o dia da minha comemoração. Dá licença, eu estou comemorando que o meu Criador me criou. É só isso. Não é legalismo. Então não fique perguntando se no sábado é proibido andar de bicicleta ou não é proibido. O que isso vai implicar na sua comemoração com Deus? E se você não tem relacionamento com Ele nos outros 6 dias da semana, o sábado não vale nada. Aí é legalismo. Aí é guardar para ser salvo. Aquele homem estava sentindo assim. Ele tinha um prazo, ele tinha que pagar essa dívida. Não, o rei perdoou. E você, de repente, está como aquele homem saindo da presença de Deus sem entender que ele perdoou e por isso está sufocando o seu semelhante aí. Me dá, paga-me, dê-me os 100 denários que você me deve, dê-me. Você prefere ter raiva, né? Abaixe rapidamente aqui o PowerPoint. Eu quero mostrar uns slides rápidos para vocês, que o tempo urge, como diz o bom português. E enquanto ele vai abaixando aqui, eu sei que de repente você tem aquela ideia, mas a raiva é melhor. Cuidado com as justificativas da raiva. Existem falsos benefícios da raiva que o diabo pode usar para querer enganar você. Como usou para enganar aquele homem ali. Ele saiu com raiva. Então deixa-me colocar alguns mitos da raiva. Vou colocar 7 mitos da raiva aqui. Primeiro, às vezes o diabo pode tentar assim. Você fica com raiva porque isso lhe dá a sensação de ter mais poder e domínio? Sabe como é que funciona? O rancor é sinal de poder, de energia, de amor próprio. Não é isso? Às vezes na infância, acho boa essa palestra que vocês vão ter aqui sobre abuso. Na infância você foi abusado, de todas as maneiras. E você não pôde se defender. Era o irmão mais velho que batia em você, você era vítima de... Aí quando você fica adulto, você pensa, se fosse hoje, ele não ia poder fazer o que fez comigo. Mas a coisa está mal resolvida ali dentro. Então na raiva... Você usa com outros, mas na verdade, você está... Atenção, igreja, cuidado que o diabo pode fazer isso com você. Às vezes, na raiva, você está maltratando o seu colega de trabalho, mas na verdade você está querendo bater no seu irmão mais velho que espancava você quando criança. Por isso que a raiva não é coisa boa. Você está direcionando a coisa até para o lado errado. A pessoa já até morreu, está longe, mas você ainda está com medo dela. Então hoje, às vezes eu tenho raiva de você por causa do que o outro me fez. Às vezes acontece você não gostar de uma pessoa de cara, ela nunca fez nada para você, ela às vezes pode ter um trejeito que lembre alguém que você não conseguiu soltar, perdoar. Número 2. Você às vezes utiliza a raiva de modo impulsivo como combustível para conseguir que as coisas aconteçam? Tem para falar, não, pastor, né? O Edson Rezende deve ouvir muito aí de alguns amigos. Se a gente não fizer o barulho, a coisa não sai. Se a gente não queimar pneu aqui, vai ter pedágio. Se a gente não se irritasse, não trabalhasse para conseguir as mudanças sociais, elas iriam. Mas, irmãos, a empatia ainda é o melhor motivo para a mudança. Quando a raiva é o propulsor principal, cria mais resistência do que ajuda. Número 3. Não, é isso mesmo? E nesse outro eu queria contar uma coisa, antes que eu esqueça. Volta ao anterior. Por que eu coloquei 2 cachorrinhos ali? É porque eu aprendi uma coisa, gostando sempre de cachorro. Com sua raiva e seu dinheiro, você pode comprar o cachorro que você quiser, mas só o seu amor faz ele bater o rabinho para você. Então, tente a coisa mais na simpatia do que na raiva. No grito, você pode conseguir, mas muito pouco. Próximo, você pode até conseguir admiradores, mas discípulos nunca mais. Número 3, você utiliza a raiva para evitar se comunicar. Tem gente que tem medo de ser autêntico. Tem gente que tem medo de dizer... Tem um livro interessante, Por que tenho medo de lhe dizer quem eu sou? É que, na verdade, aqui dentro, a gente se sente tão pequeno. É bom para o ego falar doutor,
pregar no UNASP, uma das maiores igrejas do Brasil, se não da América Latina. Tantos doutores ouvindo, isso é bom para o ego. Mas, irmãos, e quando vocês descobrem que de trás da gravata, de trás do ego, tem uma criança emocional com traumas, como de muitos que estão sentados me ouvindo aí? Não, essa não vai pregar no UNASP. Quem prega é o doutor. Aí a gente quer esconder aquele lado nosso que também tem medo. E a gente acaba usando a raiva para não se comunicar. Não, eu não sou assim. Então me distancio em você, eu te rejeito para não ser rejeitado por você e doer. Cuidado, a raiva não é bom. 4. Você utiliza a raiva para se sentir a salvo? Você acha que a raiva lhe serve de proteção? Quando se projeta a raiva para outras pessoas, elas costumam ficar afastadas. É o que eu falei. Eu já te rejeito antes de ser rejeitado por você. Vai doer tanto. Alguns têm tanto medo de divorciarem que nem se casam. Você está errado se agir assim, viu? Número 5. Você usa a raiva para impor a sua razão? Irmãos, perdoar não significa reconhecer que o outro está completamente correto. Não. Mas cuidado, você às vezes pode estar errado. Toda história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Às vezes o problema está com você. Começa a fazer um survey da sua vida. Por onde você passou, o que as pessoas dizem de bom e de ruim a seu respeito? Sério. Um segundo, faça a reflexão. Ah, meu chefe não gosta de mim. Tá, pode ser. Às vezes tem gente que persegue mesmo. Mas e lembra da escola? O meu professor também não gostava de mim. E no futebol? O capitão do time também não gostava de mim. O mundo inteiro está contra você ou você que é o elemento comum que está tendo problema? Número 6. Você se prende à raiva para fazer com que os outros se sintam culpados? Em casamento, muitas vezes isso acontece. Não lá em casa, meu amor. Fique tranquilo que eu sei que ninguém vai entender assim. Eu só posso falar essas coisas tranquilas porque nós dialogamos muito. Aliás, um conselho que eu dou àqueles que vão se casar, sejam amigos da sua esposa. Se a sua esposa não for sua melhor amiga, você não está casando bem. Tá bom? De rir, casais que riem juntos, contam piada juntos, isso é bom. Experiência própria. Muitas vezes a raiva é uma maneira de fazer com que o outro se sinta culpado. Você aborrece alguém, talvez deseja castigá-lo. Agora eu vou de pirraça, só para ele aprender. E número 7. Você às vezes utiliza a raiva para segurar uma relação. Tem gente, na verdade, que fica preso. Você notou? 1000 pessoas te fazem o bem, você esquece. Uma pessoa te faz o mal, você fica lembrando dela para sempre. Aí tem que ir para o psicólogo para tirar o trauma. Porque, se o outro te aborreceu, por que você gasta mais tempo pensando nele do que na sua namorada? Solta essa pessoa. 2 monges, uma vez, tibetanos, estavam num lugar, e uma moça, muito bonita, pediu ajuda para atravessar um lugar onde estava uma lama. Aí o monge foi lá e carregou a moça e trouxe até o lado de cá. Ela agradeceu e ele saiu. O outro monge, quando chegou lá, emburrado o dia inteiro, quando chegou lá no mosteiro, falou com aquele outro monge tibetano: você está errado, você sabe que pelas normas budistas, nós não podemos carregar moças, isso pode atrair a tentação. Você errou, você errou, você errou. Ao que o seu companheiro falou assim: talvez eu errei, mas você também. Por quê? Porque eu a carreguei apenas naquele momento, você está carregando até agora. Sabe, irmãos, eu termino com o último slide aqui. Por que se esconder de si mesmo e de Deus? Por que fazer igual a Adão? Por que fazer igual a esse homem aqui? Ouça o que eu vou te dizer agora em nome de Jesus. O adulto é filho da criança, sabia? A mulher é filha da menina. E o homem é filho do garoto. Não entendi, pastor. Muito do que você é hoje é o que você foi na sua infância, que só está projetado agora, com brinquedos mais caros e machucados mais profundos. Resolva isso em nome de Jesus. Solta. Você merece ser feliz. Eu não estou pregando para vocês nada que eu não tenha pregado primeiro para mim mesmo. Senão você vai ser entregue aos verdugos, já falei, aos castigadores. Não é porque Deus quer castigar você, é porque você mesmo vai se autopunir, você não vai ter paz. Solta. Alguns talvez não conseguem perdoar porque tem uma ideia errada do perdão. Perdão é diferente de reconciliação. Perdão pode ser coisa de uma via só, reconciliação é de 2. Às vezes dá para perdoar, mas não dá para reconciliar. Como assim, pastor? Não dá. Deus seria um carrasco se exigisse que você pegasse o estuprador da sua filha, levasse para sua casa e desse uma medalha para ele. Deus não seria Deus, seria um carrasco. Deus pediu para você amar o seu inimigo, não para gostar dele.
Eu posso conviver bem com gatos e não gostar de gatos? Solta! Solta essa pessoa. Em nome de Jesus. Não deixe que o ódio tire você do céu. Se der o relacionamento, amém. Mas se não der, ele violentou minha filha. Eu já perdi porque ele violentou minha filha. Não vou perder 2 vezes porque vou agora carregar a imagem dele para sempre comigo. Solta, em nome de Jesus. Você merece ser feliz. Pode ser alguém da infância que você está carregando até hoje. Solta. Perdoa. Igreja, Deus quer nos dar uma vida melhor. Dê menos trabalho para os médicos, para os psicólogos. E sinta-se perdoado. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Solta essa pessoa aí. Eu sei que não é fácil. Se der para restaurar a relação, tudo bem. Se não der, como é que eu vou restaurar a relação com o estuprador de minha filha? Não tem. Às vezes é um casamento que se foi, não... mas solta. Agora, se dá para restaurar a relação, amém. Mas se não der, solta, em nome de Jesus. Seja feliz. Você merece ser feliz. Não fica soltando, prendendo. Perdoar é soltar. Você não tem como ser íntimo do mundo inteiro. Até Jesus, quando esteve nessa terra, não foi íntimo do mundo inteiro. Ele amava o mundo inteiro, mas das multidões ele escolheu 120 para a sua igreja inicial. Dos 120, 70 para os primeiros discípulos. Dos 70, 12 para serem apóstolos. Dos 12, 3 que andavam com ele, Pedro, Tiago e João. Dos 3, João era o mais íntimo. Se até Jesus teve hierarquias de intimidade, por que você não pode ter? Eu sou irmão de todos vocês, mas eu não sou amigo íntimo de todo mundo. Deus não obriga isso. Deus não está pedindo você ser amigo íntimo do outro que aprontou. Solte-o, deixe-o viver a vida dele. E a salvação dele está no direito de Deus. Aí você vai ser feliz. E eu termino colocando algo para você pensar. Uma vez um grupo de garotos, querendo testar um monge, a sabedoria de um monge, trouxeram na mão um passarinho e perguntaram: mestre, esse passarinho está morto ou está vivo? Se o mestre dissesse que estava morto, eles iam abrir a mão e o passarinho iria voar. Se o mestre dissesse que estava vivo, eles iam apertar e iam esmagar e o passarinho está morto. Mestre, esse passarinho está morto ou está vivo? E o mestre respondeu: depende de você. Eu fiz o sermão. Você está disposto a viver e soltar essas presas que Deus pode lhe dar poder para isso? Ou você vai continuar amarrado à pessoa que lhe magoou? Depende de você. Eu sei que eu quero viver e não apenas existir. Que Deus abençoe cada um.